Hoje a nossa convidada é a Patrícia, do Reguladoctor, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é o Reguladoctor. Oi, Patrícia, obrigada aí por ter vindo. Conta pra gente o que é o Reguladoctor. Primeiramente, Ana Paula, quero te agradecer. Prazer enorme estar aqui. Seu projeto é lindo. Eu vi os primeiros episódios, fiquei encantada também. E fiquei muito emocionada, sobretudo, por você ter escolhido a sua irmã para compartilhar esse momento, desse momento inicial, né? O primeiro passo desse projeto. Além do que foi excelente, também minha colega de profissão, né? Via advogada falando sobre marcas e patentes. Mas achei muito bonito isso, teu projeto, excelente. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui, compartilhar isso com você. E a Reguladoctor, ela nasceu justamente de uma demanda. Eu atuo para médicos, sou advogada, sou especialista em direito médico e da saúde, são duas especializações diferentes. Além disso, sou mestre, sou doutoranda, sou pesquisadora do CAPES, então estudar para mim é um prazer, é um movimento natural. E a Reguladoctor, ela veio das conversas que eu tinha com os médicos nos atendimentos, porque muitas vezes eles recebiam exigências da vigilância sanitária, não sabiam como resolver, procuravam profissionais, às vezes o pedreiro, muitas vezes até engenheiro, arquitetos, mas eles não conseguiam se entender para cumprir as exigências. E o médico se sentia ali no meio de campo que ele não conseguia desatar, e isso acabava virando um gargalo. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho esse conhecimento dentro de mim, por que eu não crio, então, uma empresa justamente para isso, para montar esse serviço e gerenciar essa equipe? Então, a Reguladoctor veio justamente para facilitar, para intermediar esse meio campo de vocês no momento de regularizar a clínica ou até estar pensando em montar um consultório, uma clínica. A gente monta a equipe de acordo com a extensão e a proporção do projeto, justamente para que não hajam esses gargalos. Então a gente tem arquiteto, engenheiro, enfermagem, biomédico, contador parceiro, tudo isso. O que for necessário para o teu projeto, a gente vai montar a equipe que vai atender a tua demanda. E a gente só trabalha com profissionais que atuam para estabelecimentos de saúde. Isso facilita a nossa comunicação. Porque uma das perguntas que certamente vai surgir, e sempre surge, é a seguinte: nossa, mas eu estou usando profissionais altamente qualificados num determinado nicho, esse serviço deve ser extremamente oneroso. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas por que não? Porque a partir do momento que a gente está se comunicando com pessoas que conhecem todo o sistema que envolve as normas da vigilância sanitária, a nossa comunicação é mais fluida. Então a gente otimiza os nossos esforços e com isso a gente diminui o tempo de trabalho e consegue com isso reduzir custos também. Então não é um serviço que, embora possa parecer, porque todo mundo é especialista, todo mundo só atua na área, ele acaba sendo acessível por conta disso. Pelo esforço que, na verdade, a gente vai deixar de ter por estar trabalhando numa equipe especializada. Então, a Reguladoctor, ela nasceu dessa demanda. Eu quis trazer a Patrícia aqui, eu conheci a Patrícia, as clínicas já estavam prontas, foi indicação de um colega médico, e eu quis trazer a Patrícia aqui porque eu passei por uma situação que foi a seguinte: quando a gente fez a expansão, a gente criou um espaço que a gente queria montar uma área para pequenas cirurgias. E a gente sabia que precisava de X por Y de tamanho, então a gente fez. Só que essa área ela não foi liberada pela vigilância sanitária para procedimentos cirúrgicos, porque não se enquadrava em determinados critérios e que a gente achou que a gente fosse conseguir encaixar, mas a gente não encaixou. Então, quer dizer, uma área que hoje a gente ocupa com outra coisa, né? A gente conseguiu ocupar esse espaço de outra forma, mas ele não foi planejado para isso. O motivo, assim, a ideia de ter aquele espaço, a gente acabou ficando sem esse espaço. Né, a gente não conseguiu reverter, e aí por isso eu te trouxe para você falar um pouquinho disso, né? Que no início a gente pensa que eu vou contratar uma equipe dessas, vai sair caríssimo, mas assim, não é caríssimo, visto que a gente perdeu ali toda aquele tempo, aquele investimento e deixou de faturar porque vai ser uma sala que hoje não existe procedimento cirúrgico nela.
Ou seja, o tempo de retorno seu vai ser muito maior do que aquele que você Sim, eu agora vou ter projetou. que procurar um outro espaço que não vai caber dentro do meu estabelecimento atual, né? Ali já não cabe mais, não tem como expandir, não tem como adaptar para fazer. Isso, infelizmente, é uma história muito comum. Tá? Muitos clientes chegam até a gente justamente com isso. E você ainda teve a possibilidade de continuar exercendo ali, dar uma destinação, um aproveitamento a esse espaço. Outras pessoas não necessariamente têm isso ou não têm mais capital para continuar investindo para poder depois seguir o projeto dela e aquele retorno dela acaba tendo um prazo muito grande. Alguns exemplos que eu já vivenciei disso, tá? Já vivenciei isso com consultórios médicos, sim, consultório de ginecologia, tá? Já aconteceu isso. Chegou na fiscalização da vigilância sanitária, quando o fiscal esteve presente, não estava adequado e a pessoa tinha feito um design planejado, escolhido algumas peças raras para poder criar um ambiente acolhedor, sofisticado. E, infelizmente, móveis projetados, infelizmente, a gente teve que mandar cortar tudo aquilo e tirar. Então, é uma dor muito grande, não só uma dor financeira, mas uma frustração emocional para o profissional também. Verdade. Outro caso, clínica de transplante capilar, também. Fez sem os profissionais da área, montaram a clínica, quando a vigilância esteve lá, viu que estava tão inadequada a ponto de interditar. É uma interdição, faz uma mancha irreversível, né, no estabelecimento, um prejuízo muito grande, é aquele desespero, porque muitas vezes isso é na presença do próprio paciente, dos clientes, aquilo ali. E o paciente que está de fora, ele não sabe se a tua clínica está sendo interditada porque você é um profissional não habilitado, se você é médico ou não é, porque a gente cansa de ver matéria. Ele pensa no pior. E ele vai ficar assustado e vai fugir de lá e nunca mais vai querer ouvir falar no seu nome e vai, porque ele fica assustado, não tem como não ser. Sim. Então o prejuízo é um prejuízo que se prorroga no tempo, se propaga e você não tem nem noção de dimensionar quanto isso é ruim para o estabelecimento. Então quando a gente faz esse projeto já antes, e eu digo antes, não é antes da obra não, é antes mesmo da escolha do imóvel. A gente tem um serviço que a gente chama que é a análise de viabilidade. Ele tem duas formas de ser feito, pensando aqui no teu caso. Ou você vai chegar para a gente e vai falar, olha, eu preciso de um imóvel com essas características, e a gente vai montar o que a gente chama de programa de necessidades. E a gente vai dizer, olha, o mínimo que você precisa é uma área com essas características. E a gente cria um mapa daqui. E aí a pessoa fala assim, tudo bem, agora vamos para o corretor de imóvel. Aí você vai passar essa encomenda para o seu corretor de imóvel, mas ele já sabe o mínimo que ele tem que olhar. É claro que ele não vai olhar como a gente. A gente vai dar para ele alguns parâmetros para ele eliminar alguns imóveis. Chegou, cumpriu aqueles parâmetros, aí a gente vai no local e aí sim a gente vai fazer essa análise lá, vai entrar em contato com o condomínio, vai ver a norma, vai ver a acessibilidade, vai ver depósito temporário de resíduo, vai ver uma série de exigências que são também do condomínio, para ver se ele está adequado para receber aquela atividade. E aí um erro muito comum é o cliente falar assim, mas aqui tem vários consultórios. Lembra que o que vale para o vizinho não é necessariamente o que vale para você. Lembra do que sua mãe fala desde pequeno, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então vai depender da atividade que você vai exercer ali, quais são os procedimentos que você vai realizar para que aquele projeto seja desenvolvido para você. Então uma dica que eu já dou, você já contratou um profissional arquiteto, e ele diz que ele sabe trabalhar com estabelecimentos de saúde. Se ele não parou para perguntar para você quais são os procedimentos que você faz e quais são os profissionais que estão ali atuando com você, você agradece a ele e fala obrigada, porque ele não sabe o mínimo do mínimo. É o ponto de partida para a gente, quais são os profissionais, quais são as especialidades que vão atuar aqui nesse local e quais são os procedimentos. E a partir daí é que a gente vai começar a montar esse programa de necessidades. Então já fica a primeira dica. Então esse é um trabalho que eu digo que é o melhor de todos, é o cliente ideal, é o cliente que a gente gosta, quando ele ainda vai escolher o imóvel. Porque
o programa todo vai fluir muito bem. Você não vai ficar tendo despesas para depois desfazer um contrato, por exemplo. Tem gente que já chega, já aluguei um imóvel. Aí chega assim, agora, o que eu faço? Aí a gente olha e fala, ai meu Deus do céu. Aí eu falo assim, já tá assinado o contrato? Quando eu pergunto assim, já tá assinado o contrato? Você fala, oh meu Deus. Falei, tá, então vamos ver. Então, aí a gente leva a equipe lá e vê se pode ser adequado ou não. Às vezes o local ele até pode ser compatibilizado. E aí a gente vai ver a questão de custos, relação custo-benefício. O que vai ser mais barato? Uma rescisão contratual ou a adequação que você vai fazer? Então, a gente tem esse olhar da balança também, da adequação e também entendendo que aquilo ali tem um investimento que é importante, é um investimento financeiro geralmente muito alto por parte dos gestores que estão ali desenvolvendo esse projeto, e a gente também tem que ter esse cuidado. Então, as escolhas são do nosso cliente, a gente bota na mesa, olha, se você for rescindir é isso, se você for adequar, a estimativa de custos é essa. O que você quer? Você ficou apaixonado pelo local? E eu digo apaixonado porque às vezes vocês se apaixonam mesmo pelo local, vocês olham e já vem tudo pronto ali. E às vezes fala assim, não, eu prefiro arcar com isso. E aí talvez a gente até negocie o prazo do contrato. Porque assim, já que você vai fazer tanta benfeitoria ali, vamos negociar, vamos tentar renegociar os termos desse contrato, aumentando o prazo. Ou outra coisa também, antes da pessoa alugar o imóvel, né? Naquela situação que a gente procura imóvel. Aí eu falo assim, poxa, a gente vai gastar tantos meses aqui fazendo obra e tudo. Vamos negociar um prazo de carência com o locador? A gente fez isso também. E aí você diminui o impacto, porque para ele também é bom. Ele vai ter um imóvel com benfeitorias, completamente adaptado. Eventualmente, se você não for prorrogar ou renovar o seu contrato, o imóvel dele já vai estar em ótimas condições para uma próxima locação. Também para um profissional da área da saúde. Então, é muito bom. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer já nesse início para evitar problemas como o seu. Ou seja... Sim, porque pra gente é muito frustrante, realmente, você investir, projetar, imaginar, né? E às vezes até, como é que eu vou dizer? Falar para algum paciente, olha, agora a gente vai poder fazer aqui... E chegar na hora, não pode mais. O que aconteceu? Foi inadequado. Não tem como passar o tubo do oxigênio, não tem como passar maca nesse corredor estreito. Então isso realmente muito frustrante pra gente. E eu achei muito interessante essa história de você começar o projeto do início mesmo, desde a busca do imóvel. Isso pra gente também é um conforto, né? Você não ter que se preocupar com a RDC disso, com a RDC daquilo, com uma lei não sei das quantas, eu não entendo nada disso, né? RDC disso, RDC daquilo, lei. E eu achei muito interessante essa atuação, né? E essa empresa que você construiu, voltada para qualquer profissional da área da saúde, não é só médico, né? A gente está falando dentista, biomédico, né? Fisioterapeutas. Isso. Por quê? Primeiro que a gente tem que lidar com todas essas profissões, porque as clínicas, elas são multidisciplinares. Então, muitas vezes a gente tem uma clínica de uma única especialidade, mas muitas atuam com tudo isso. Então, a gente também faz esse mapeamento dos profissionais. No nosso serviço, que eu digo assim, que é o serviço mais completo, além dessa parte estrutural, a gente vê também os limites de atuação, quem pode fazer qual procedimento. Hoje a gente sabe que determinados procedimentos podem ser exercidos por diversas especialidades, e a gente sabe alguns que uma hora pode, uma hora, como a gente tem presenciado recentemente ali o biomédico, agora pode, agora não pode, vai, né? Então a gente faz esse mapeamento até para que, se ele ainda não tiver equipe, ele saber o seguinte, olha, se eu quero oferecer esse serviço, eu tenho esses profissionais que podem realizar. Então, a gente, além da parte da arquitetura, do projeto, a questão do design de interiores também é importante, uma consultoria de um profissional habilitado nessa área, porque, por exemplo, o material, a pedra da bancada, o tecido que é utilizado, o material da cortina, tudo isso está regulado, está tudo regulamentado. Então, não é, cheguei na loja, adorei esse. Pode, não sei, vamos ver. Qual é o material? Passa pra gente.
Então, um dos serviços que a gente faz, quando não é a nossa equipe, vamos dizer, tem cliente que chega pra gente e fala assim, olha, mas eu tenho a pessoa da minha confiança que eu quero que faça isso pra mim. E a gente vai trabalhar não com assessoria, a gente vai trabalhar com consultoria. E aí a gente vai dizer o seguinte, perguntar isso pra você. A gente vai passar todas as diretrizes e a gente fica à disposição do profissional para tirar dúvidas, ir na loja, tudo isso. Eu digo que esse trabalho é um pouco mais desgastante, tá? Porque muitas vezes o profissional não conhece as normas e fica ali, vira um pouco de gargalo, questiona, porque isso, enfim, é um pouco mais desgastante. Mas, obviamente, é um serviço que a gente realiza também de consultoria. A gente tem que ter cuidado, as pessoas têm que ser muito sinceras, principalmente nesse início do projeto com relação à arquitetura. Eu tive um cliente em que o arquiteto, já alguns problemas, né? Vou citar para vocês, esse primeiro caso que me veio à cabeça, depois eu ainda vou citar mais um segundo. O cliente contratou, o arquiteto disse que sabia fazer clínica e consultório. Ele deu entrada no projeto da vigilância sanitária. A vigilância sanitária retornou com as exigências. Ele não sabia resolver as exigências, ele não avisou ao cliente. Ele renovou o mesmo projeto e apresentou ele novamente. Aí a vigilância sanitária devolveu as mesmas exigências. E aí o arquiteto sumiu. Sumiu do mapa. Ninguém mais achou, abandonou, porque não sabia. Vendeu uma história para o cliente e depois sumiu. Outro caso também, o arquiteto disse que sabia fazer, não sabia nem preencher a ficha para dar entrada no sistema remoto, no sistema online da vigilância sanitária. E aí enrolou a médica 90 dias. E a gente já desesperado, eu pedi para ela o número do acompanhamento, do projeto que ele tinha dado a entrada, e aí a informação não vinha e tudo, ela pressionou, ao final das contas, ele disse que não tinha dado entrada, que ele não sabia preencher o formulário. Depois de 90 dias. Né? 90 dias, eu digo, é dinheiro que está indo pelo ralo. Exatamente. Se o imóvel foi seu, você adquiriu, você também acabou de ter uma despesa alta. Se você está alugando, você está pagando aluguel daquilo, enquanto o projeto está absolutamente parado. Então, às vezes, as pessoas acham que na hora que a gente dá o orçamento, é claro que a gente não está falando aqui de um serviço que é um salário mínimo, não é. Na hora que a gente apresenta um orçamento, às vezes para a pessoa fala assim, poxa, mas eu já estou com tanta despesa e eu ainda vou ter mais essa despesa, mas quando ela vai ver, aquilo vai ser diluído na quantidade de problemas que ela vai deixar de evitar, prejuízos que ela vai deixar de ter. Então, a gente procura trazer, no nosso momento inicial, na apresentação do projeto, essa carta, digamos assim, de possibilidade, para ela dizer assim, olha, para mim eu quero só isso. Ah, não, eu estou mais confortável com esse olhar 360 que vocês vão cuidar de tudo. Aí vai depender da capacidade financeira do cliente, do interesse dele, se ele já tem profissionais de confiança. Então, se precisar, pessoal da obra, se precisar acompanhamento de obra, tem planilha de obra. O que eu chamo de planilha de obra? É um serviço que nem todos fazem e que eu acho fundamental. Depois que todo o projeto é feito, ele vai fazer o orçamento de tudo que vai ser gasto, de material. Então você tem ali uma noção muito próxima do quanto você vai dispor em material. Não pensem que é todo mundo que faz isso, não é. Tem margem de erro? Eu digo que a margem de erro ali é 20%, não passa disso. Por quê? Porque oscilou o preço, entrou em promoção, aumentou, enfim, essas coisas de mercado. Mas pelo menos você sabe aonde você está indo. E já teve cliente que chegou pra gente e falou assim, olha, então vou ver que eu tenho que dar uma enxugada no meu projeto. Onde que a gente vai enxugar? E a gente vê ali o que a gente pode adequar. Então é uma conversa muito transparente e não é assim, você me contrata, Patrícia, eu quero isso, a gente vai chegar. É uma troca, a gente vai crescendo junto. Vai desenvolvendo junto. Eu te falo a minha necessidade e você vai tentar, né? E até a minha disponibilidade financeira para montar, né? Eu vou fazer aqui uma analogia, né? Que você estava falando e eu estava pensando. A gente pensa, às vezes, num primeiro momento, assim, quando a gente fala o valor total, vamos supor, R$2.000. Para quem está começando, pode ser que seja pesado, né? Tem o outro fulano que me cobra 500, o outro fulano que me cobra 300 e o outro fulano que me cobra, sei lá, 1.000. Então vai dar 1.800 no total, uma coisa que você me cobrou 2. Então eu vou pensar assim na minha cabeça, legal, então eu vou fazer com esses aqui
porque eu vou economizar R$200. Só que esse não fala com esse, que não fala com esse. A obra que deveria durar 3 meses, dura 6 meses a 1 ano. Aquele dinheiro todo que eu deixei de ganhar foi muito mais do que R$200, né? Assim, aqui pensando só a grosso modo, é a mesma coisa quando eu estou procurando lá voo na internet. Aí eu vejo um voo barato, tem 2 escalas, eu vou demorar, sei lá, 30 horas para chegar. E o outro é R$200, R$300 mais caro, mas eu chego em 8 horas. Um eu vou perder 2 dias de trabalho, o de cá eu vou perder 1 dia de trabalho. Quanto que eu vou ganhar trabalhando em relação ao que é de diferença nesse preço de passagem? Então, mais ou menos... despesa mesmo, né? Das conexões, tudo, né? Que tudo, você já para, cansaço. E assim, esse desgaste, né? A gente que já trabalhou com obra, eu que já vivenciei isso agora na expansão da clínica, quase 1 ano de obra, sabe? É muito cansativo, muito cansativo. Aí você olha... E não botaram a tomada ali, e não botaram o negócio da água ali, que ali tem que sair uma água. Aqui a água é quente, ali a água é fria, sabe? Você, a mulher, vai entender o que eu falo. Eu digo que obra é igual organizar festa de casamento, não é verdade? Ai. Porque são os mínimos detalhes que a gente tem ali. A gente olha tudo. Aí você tem que olhar tudo, você tem que ver tudo, porque na primeira clínica que a gente fez, a primeira America's Ophthalmo Center, né, que foi a original... Quando a gente se deu conta, não tinham colocado ar-condicionado dentro de uma sala de um exame chamado campo visual. A sala é pequena, o aparelho, ela fica escura e tem que ser de porta fechada. E aí, eu lembrei disso agora. E aí, a técnica que fazia o exame não aguentava ficar lá dentro, porque tinha que ser de jaleco. E o paciente passava mal, porque se sentia claustrofóbico, né? Ficava quente. Conclusão, a gente teve que trocar o aparelho de sala e adaptar aquela sala para uma outra coisa. No início, enquanto a gente não teve essa possibilidade, a gente fez um buraco entre uma sala e outra para poder passar a ventilação de uma sala para outra. Só que a gente, num primeiro momento, a gente achou que essa seria uma solução. Só que como a sala tem que ser escura e silenciosa, começou a entrar luz e barulho. Então a gente teve que trocar de sala mesmo. Olha só. E aí você vê, meu Deus, olha, sabe? O transtorno. Parece que é uma bobeirinha. Agora falando, depois que já tá resolvido, parece uma bobeirinha. Mas você fica estressado, você fala, meu Deus, e agora onde que eu vou enfiar esse aparelho? Em que sala que ele vai? E isso eu vejo que é um problema de falha na comunicação no início do projeto. Por isso que eu falo assim, quais são os procedimentos que vão ser feitos? Quais são os exames que vão ser feitos? Quais são os equipamentos que você tem? Porque, por exemplo, não adianta eu pensar, por exemplo, na clínica consultório médico. A norma diz que precisa de, no mínimo, 9 metros quadrados para algumas especialidades. Aí você vai, a pessoa quer botar, por exemplo, ginecologia quer botar ultrassom, quer botar um monte de coisa. Aí aluguei aqui, tinha uma sala de 9 metros quadrados. Tá? Aí quando você vai ver, bota... a cama ginecológica, bota a mesa do paciente, ele não tem espaço para mais nada. E aí a gente, é muito legal e é gostoso de você ver o trabalho do arquiteto, porque ele calcula o giro dos equipamentos, o movimento da pessoa, sensacional. A direção que o paciente, o caminho, o trânsito, né, do paciente. Então quando a gente olha uma planta, a gente não vê isso, a gente olha assim, tá bom, tá bonitinho aqui, a mesa aqui, a maca aqui, tá tudo comprido. Mas, na verdade, por detrás daquilo tem todo esse cálculo. E quando a gente vê os esboços que eles compartilham com a gente, ali no debate dos projetos, a gente vê todas essas marcações. Então, até o giro da maca, o giro da cadeira de roda, uma vez a gente estava discutindo num projeto essa questão da acessibilidade, que agora é muito séria. Alguns lugares que admitem um giro de 180 graus, outros que só 360 graus. Enfim, tem algumas divergências aí em vigilâncias de cidades diferentes e tudo mais. E aí uma pessoa falou assim, eu tenho um vídeo aqui de um cadeirante no banheiro. E aí ele botou o cadeirante se deslocando dentro do banheiro, entrando e saindo num banheiro apertado. Gente, quando a gente olha aquilo, e você fala assim, gente, não posso fazer isso com ninguém. Não se trata só da norma. Quer dizer, quais são os valores que você tem? Então não é só a norma. Quais são os teus valores? O que a gente vai implementar ali reflete os teus valores. Ah, não, eu tô aqui só para cumprir o mínimo.
Eu não quero nem saber se esse paciente, qual é o sacrifício civil, está acostumado. Pega 500 banheiros aí não adaptáveis e se vira. Sim, mas isso faz bem a você? Você vai se sentir bem com isso? Então, por isso que eu estou falando, projetar um espaço passa por tudo isso. E isso, às vezes, as pessoas não veem. Então, o capricho vai também disso. Pessoas que trabalham com clientes psiquiátricos, com deficiente, com idoso, com criança, tem que ter esse olhar, que eu digo que é um olhar humanizado da arquitetura, que você já não está mais brigando com a vigilância, vamos dizer, porque o teu espaço em termos de fluxos e dimensionamento, ele está ok, mas você quer que aquele ambiente que você está recebendo o seu paciente, ele se sinta confortável, ele se sinta acolhido, cuidado. Então, tudo aí a gente vai falar assim, olha, uma sala nesse tamanho tá dentro da norma? Tá. Mas você vai perceber isso, isso e isso. Tá bom para você? Ou você quer mais do que isso? Aí a gente começa, às vezes, a negociar espaço. Olha, essa aqui é uma área mais interna, mais, vamos dizer assim, burocrática, administrativa. Vamos apertar um pouquinho mais para a gente poder deixar o paciente mais confortável. A gente tem como jogar com alguns dimensionamentos, porque cada imóvel é único. O imóvel é igual ao paciente. Você olha lá na teoria, o protocolo é esse, mas tá, e aquele paciente? Como é que tá o exame dele? Qual é a condição dele? Quais são as doenças pré-existentes? Prédio antigo, prédio novo, cada um tem uma condição diferente. Por isso que, mas como é que é? Não dá pra gente chegar. A gente tem que fazer, vamos dizer assim, esse diagnóstico, essa anamnese junto com um profissional. E agora, lembrando que você tinha me falado dos outros profissionais, a gente atua tanto para os profissionais da saúde, quanto para os profissionais da área do interesse da saúde, que são esses outros todos que você mencionou. Hoje em dia, o campo de atuação deles está se expandindo cada vez mais e muitos estão montando consultório, né? Hoje tem consultório de enfermeiro, tem consultório de biomédico, consultório de farmacêutico, agora que já podem realizar alguns procedimentos. Então, a gente também presta essa assessoria para esses profissionais. Eu não sei se você tem dúvida, mas eu queria aproveitar que eu toquei nesse assunto para falar sobre uma coisa. Quando a gente faz, vamos dizer, conseguimos a licença sanitária, o seu consultório está pronto para exercer as atividades. Aí a gente entra num outro campo que é a minha área especificamente. Essa área, antes do início da atividade do médico, do ato médico, da clínica mesmo, eu fico ali coordenando essa equipe, conhecedora das legislações, dos prazos, arquitetura, engenheiro, design, fluxos, enfim, todo mundo. Começou a atuar, eu tenho uma outra etapa do trabalho que é a que está realmente sob a minha expertise, que é a parte dos contratos médicos, todos os contratos, contrato com parceiro, contrato com um responsável técnico, contrato com os prestadores de serviço, pessoal da limpeza, tudo isso a gente faz, os termos de consentimento, os POPs, os procedimentos operacionais padrão, os documentos que são obrigatórios para todo estabelecimento de saúde, é obrigatório. O manual de boas práticas e o plano de gerenciamento de resíduos, ele é obrigatório, qualquer estabelecimento de saúde. Então, se a vigilância chegar lá e não tiver, ela vai te cobrar isso. Ela vai fechar o seu estabelecimento por causa disso? Não. Ela vai fazer um termo de autuação. Não vai ser uma coisa, pode ficar tranquilo, não vou botar terror em vocês, ela não vai ser horrível. Ela fala assim, tá pendente isso. Você pode providenciar e a gente volta daqui a tantos dias? É bem tranquilo, tá? Não vamos fazer também terrorismo, né? Então, muitas não conformidades não vão gerar interdição. Fiquem tranquilos com relação a isso. Dá pra fazer. Então, a gente faz também, depois, toda essa parte da documentação da clínica com o paciente, com o parceiro, tudo para ficar burocraticamente legal. Por isso que a chamada da Reguladoctor é regularização ética, sanitária e legal. Legal. Quando eu falo ética, eu estou me referindo ao cumprimento das normas dos conselhos de classe, dos profissionais que vão atuar naquele estabelecimento. Então, estou falando dos códigos de ética. Aí vai ter, por exemplo, no estabelecimento é só médico e farmacêutico, é só médico e biomédico, e aí a gente vai ver de cada atuação. Então, essa é a parte que a gente chama de regularidade ética. A regularidade sanitária são todas as normas do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária. E a legal, a gente entra nesses contratos do médico e da clínica ali, particularmente nesse início, pelo menos são os que fazem necessário. Mas lembra que um consultório, que uma médica, vocês estão sujeitos à responsabilidade civil
penal e administrativa. E trabalhista. Então, e tributária, né? Então, a tributária vai dentro ali do administrativo. Mas vocês, a atuação de vocês, ela tem esses braços, ela se esparrama. Então, por isso que eu falo, a atuação legal, ética e sanitária. E o que você está falando aí, está passando um filminho aqui na minha cabeça, toda essa minha trajetória aí, né, de 13 anos de clínica inaugurada, mas a gente começou o projeto bem antes disso, né? E eu penso aqui, porque eu não te conheci antes? Você teria me poupado muitos cabelos, né, muito tempo de obra, e acho que teria sido muito mais fácil, assim, até para enxergar o todo. Quando a gente resolveu montar a Américas Oftalmo Center, a gente fez exatamente isso que você falou. A gente escolheu o espaço que a gente queria, né? Com a área que a gente achava que cabia tudo. Por exemplo, os meus sócios me perguntavam: mas o consultório tem que ter quanto? X. A sala de exames tem que ter quanto? Y. Uma recepção para tantos pacientes e o banheiro com questão de cadeirante e tal. E contratamos um arquiteto desse que você falou, que é muito assim, o arquiteto é renomado, é famoso, é isso, é aquilo, mas nunca tinha feito uma clínica na vida dele, né? E eu brinco que tem coisas que parecem que são iguais, mas são totalmente distintas, né? Por exemplo, você ser um vendedor de roupa e um vendedor de óculos. Sim. Né? A pessoa tem que ser especializada naquilo que ela está fazendo. E o arquiteto também. A gente quem olha o oftalmologista também olha e fala assim: eu vou no oftalmologista porque eu quero ver óculos. Aí liga para marcar consulta comigo. Né? E eu atendo consulta de óculos de pessoas mais antigas, mas não é a minha especialidade. A minha especialidade é operar catarata. Da mesma forma que eu tenho pacientes que viram e falam assim: eu tô vendo uma mosquinha, quero marcar consulta com você. Eu falei: não, mosquinha é na retina. Não sabe que o oftalmologista tem subespecialidade. E o arquiteto também, pelo que você tá me falando aí, né? Eles têm essa subespecialidade. E isso poupa muito tempo da gente. Eu lembro, você falou da mobilidade aí, que você faz o projeto. Agora, na primeira vez também, mas agora na expansão, elas me perguntavam assim: mas quais são os aparelhos? Me manda foto. Eu mandava foto, mas não adianta eu mandar foto, ela tem que entender como funciona a dinâmica daquele espaço. Isso. Né? E aí eu falava para elas: vem aqui um dia ver como funciona a dinâmica, né? Porque você senta aí, eu sento aqui, a minha cadeira de exames está ali, só que acoplada à minha cadeira de exames tem um braço, e esse braço ele abre. E quando ele abre, ele não pode bater na mesa, sabe? Isso. Então a gente tem que ter um mínimo de... né? A gente fez um consultório que foi assim, a gente teve que mudar a posição da mesa, porque a cadeira, quando abria a mesa da cadeira, quando ela abria, ela batia na mesa do atendimento, então não podia, a gente teve que remanejar, e aí a elétrica já estava feita, a lógica, aqueles pontos de elétrica, lógica, né? Já estava tudo pronto. Aí a gente teve que... tudo bem que era drywall, vai cortar, é rapidinho, vamos cortar o retrabalho. Mas é um retrabalho. Aí é mais um tempo que você perde, né? Aí a padronização, que a gente padronizou todos os consultórios na mesma posição, né? Então, se você entrar no consultório 1, no consultório 2, no consultório 3... você vai achar que está no mesmo consultório. Mas esse consultório não. Esse ficou despadronizado, ficou fora da padronização, porque a gente teve que girar ele, senão não caberia, a gente não conseguiria se movimentar. Então, achei extremamente interessante isso que você falou. E que se você falar para quem nunca teve experiência com obra, vai achar isso uma bobeira. Né? Mas assim, poupa muito tempo. Mas não, o aparelho, ele vai saber. Ó, aqui a mesa, você tem que ter 60 para trás, 60 para lá. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. Na clínica de oftalmologia, por exemplo, o arquiteto ele tem que conhecer o que eu digo, a jornada do paciente. A jornada, Porque não é uma clínica que nem você tá nas outras, que você vai fazer ali o teu cadastro e você já vai para consulta. Não é assim. Porque você já vai fazer aquela triagem inicial. Então, se o arquiteto ele não conhecer como é que funciona, aí realmente vai ficar engasgado, porque ele vai botar aquela cadeira inicial de exame, né, que tem o movimento pneumático, não sei.
vai botar um lugar errado, aí o paciente vai pra lá, depois anda pra outro lugar. Aí sabe aquelas pessoas que ficam na clínica assim, mas pra onde que eu vou agora? Agora, É porque não teve planejamento, porque não é para o paciente sentir isso. Tem uma ordem lógica e tudo tem um porquê estar em qualquer lugar. Então, recentemente estava num projeto de uma clínica grande com centro cirúrgico e o médico sugeriu a troca do lugar da copa com o lugar onde seria uma sala administrativa. E aí ele pensou, mas a dimensão é muito próxima, é só eu trocar isso, botar isso. Aí a gente falou assim, não. Porque os fluxos são diferentes, olha o que vai acontecer. Aí a gente entra explicando, ele fala assim, é mesmo. Eu achei que era só o tamanho, a combinação de tamanho é muito próximo, tira um daqui, bota outro ali, não vai impactar, não vai ter que quebrar mais. Não, mas não é, porque todos esses fluxos são analisados. E você estava falando do ar-condicionado, da sala escura. Agora a gente está com um problema sério aqui no Rio, que é a dor de cabeça dos médicos que estão montando o consultório. O Rio de Janeiro já é uma norma, já é antiga, já tem bastante tempo, sobre refrigeração em consultórios médicos. E é caro fazer, porque o sistema tem que ser de troca de ar. O nosso ar-condicionado que a gente tem na nossa casa, ele é só de conforto. Ele não faz a filtragem do ar. No consultório médico, ele tem que fazer essa filtragem do ar. E eu sempre gosto de dizer para o médico, porque é um sistema caro. Dói no bolso de todo mundo, não tem um que não reclama. E a gente entende. Pensa só, você está manipulando o paciente. Aqueles resíduos estão entrando em suspensão. E você é a pessoa que vai ficar mais tempo ali. Aí, sim. Então, que bom que tem um sistema de ar-condicionado que vai filtrar esse ar. A pandemia trouxe um pouco pra gente dessa consciência, né, da contaminação dos ambientes. Então, aquela máquina ela vai fazer essa filtragem de ar. E existem filtros distintos, dependendo do tipo de estabelecimento, do procedimento que você vai realizar. Mas é muito caro. Mas os médicos não estão querendo dispor desse valor no momento de montar. Mas é só um consultório, só eu que vou atender a minha sala e a recepção. Precisa. E a gente fala assim, precisa. Aí bota o preço, tá? A gente diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que um fiscal que vem aqui não perceba que você não tem uma máquina com filtro. Excelente, vamos dizer, passou. É um fiscal dos menos rigorosos. A gente sabe que serviço público é assim mesmo. Tem vários. Agora vamos supor o seguinte, ele veio aqui e viu, e exige de você, você vai quebrar tudo que já está pronto agora? Porque o outro não é que nem um split. Esse que faz a filtragem de ar, ele tem dutagem, tem saída, tem um monte de características. Aí você vai quebrar tudo que já está pronto, para quebrar, para passar duto. Fora a obra estrutural, você vai ter que interditar aquele local para fazer essa obra. Para fazer esse ajuste. Então, teve uma cliente que falou assim... E o custo, porque você já comprou uma máquina de ar já que não vai, pagou né? tudo. Isso. Aquela máquina de ar já não vai servir mais, você vai ter que fazer outra, comprar outra. E aí, teve um projeto que a médica falou para mim, assim, olha, não tenho recursos financeiros para instalar essa máquina aqui agora. Falei, vamos fazer o seguinte, ideia que eu sugeri a ela e que ela acolheu. A gente vai criar todo o caminho para ele. Deixar tudo pronto. A gente vai deixar tudo pronto, o que está escondido, o que não está nos olhos. Se o fiscal vier aqui ou em algum momento alguém exigir isso de você, ótimo. Você perdeu o dinheiro do split e você vai comprar a máquina e vai só encaixar. Mas por dentro o caminho está todo pronto. E aí você ganha o seu tempo iniciando suas atividades, se capitaliza e bota assim, olha, vou me organizar para cumprir isso, até para sua própria segurança, como eu falei, para sua própria saúde. E aí ela gostou da ideia, isso atendeu. Então eu digo assim, quando a gente conversa claramente, e eu digo o seguinte, eu me colocando aqui no lugar de paciente. Às vezes você não sugere para o paciente um tratamento que é um pouco mais caro, e ele fala assim, doutor, eu não tenho como fazer isso agora. E você vai dizer assim, olha, esse daqui é urgente, esse aqui a gente precisa fazer agora. Mas esse outro, você pode se organizar, pagar dessa forma e tudo isso, e a gente vai fazendo, você volta daqui a tanto tempo, e você vai ajustando o que está possível para aquele quadro paciente, deixando ele ali numa situação de segurança, obviamente, mas adequando para que atenda as possibilidades dele e ele possa concluir aquele tratamento com você. O sistema da regularização é o mesmo. Então tem que ter essa comunicação clara para a gente entender o que dá para ser feito agora, o que não dá. Porque tem um mundo ideal e tem um mundo do possível.
E a gente tem que fazer essa conexão. É verdade. E o que eu tô achando muito interessante em tudo que você tá falando é que você tem um respaldo jurídico para tudo isso que você está falando, né? E é uma coisa que pra gente que é médico é difícil, essa linguagem que vocês falam, que talvez a minha linguagem médica seja difícil para você entender, mas a sua linguagem jurídica às vezes é difícil para eu compreender, né? Eu pego lá um processo para ler, eu não entendo nada que está escrito ali. Então, assim, você me prestando essa assessoria, eu tô segura de que se eu não estou cumprindo uma norma nesse momento, como é o caso do ar-condicionado com filtragem, eu estou segura que se vier uma fiscalização aqui, eu tenho esse tempo para colocar. Não é uma coisa que vai chegar, vai mandar fechar e eu vou ficar com medo. Né? Eu já estou orientada nesse sentido. Isso é o que a gente chama do mapeamento de riscos. E aí a gente classifica alto risco, médio risco e baixo risco. E a gente vai fazer o planejamento da implementação de acordo com o risco. Então, no caso dos estabelecimentos que já estão em funcionamento, a gente faz isso. Não, isso aqui está irregular, mas o risco é mínimo. Então tá. Não, isso aqui é muito importante, isso aqui tem que ser feito agora. Então a gente faz esse mapeamento e bota isso no planejamento aí de acordo com o cronograma do cliente, tudo isso. Então é bem importante, a gente tem que ser claro. É igual aquele cliente que diz que parou de comer doce, né? E aí você vai lá e vê no exame, né, como é que é a glicose dele. Então não adianta mentir, seja transparente com a gente, que a gente vai trabalhar com fatos. A gente não vai estar ali para julgar, porque eu atendo meus clientes, não tem nenhum contrato com eles, nunca fiz termo de consentimento. E aí também tem muito problema de pagamento com clientes, tratamentos mais onerosos, também a gente ajuda no contrato. Para se o cliente não pagar, porque eu não vou processar o meu cliente. Não precisa processar o cliente, mas vamos pensar o seguinte, você está cobrando, e ele não se escondeu, travou o WhatsApp, tudo. De repente ele recebe um contato do jurídico. Gente, muitas vezes uma ligação resolve. Ele fala assim, meu Deus, eles acionaram o jurídico. Eu vou resolver isso logo, porque senão isso vai virar uma encrenca grande, eu vou ter que contratar advogado, vai ficar mais caro, é melhor eu negociar com ele lá e pagar. Então também tem essa coisa que a gente consegue ajudar, às vezes com um telefonema, às vezes com um e-mail, a gente assinando como advogado, com uma linguagem ali formal, eles veem assim, nossa, melhor. Então tem vários probleminhas que a gente pode poupar para que vocês possam, de fato, exercer a profissão de vocês, que vocês possam ser médicos. Porque senão, a parte da gestão e da estrutura do negócio acaba engolindo vocês e vocês pouco conseguem exercer a medicina. Porque é tanta coisa para dar conta, ainda mais hoje, que todo médico tem que ser empreendedor. Então você não pode delegar esse momento aqui, você não pode delegar o momento em que você está se comunicando com seus pacientes na rede social. Isso ali tem que ser você mesmo. Então como é que você vai dar conta de tudo isso se você tiver que cuidar de todos esses detalhes? Aí fica estressado. A gente sabe, colegas da área da saúde que entram em depressão, até chegam às vezes a atitudes mais drásticas e tudo. Então por quê? Porque é muita coisa. A profissão de vocês, eu digo que eu imagino para vocês quanto deve ser difícil. Porque vocês têm Ministério Público, Vigilância Sanitária, Receita Federal, bombeiro, paciente, colega de turma, todo mundo esperando você pisar fora da linha para te detonar, que é -1 para concorrer. Então é muito difícil você lidar com isso o tempo todo. É muita pressão. E as normas estão sempre mudando. Agora, dia 11 de março, vem aí a nova regulamentação da publicidade médica, vários ajustes, muita coisa para comemorar, mas não existe. Tudo tem um risco. Então ela deu um pouco mais de autonomia para vocês, mas trouxe mais responsabilidade. Isso no judiciário se transforma em indenização. Então não vamos ficar muito animados com tudo que posso falar, porque primeiro que não pode falar tudo, continua bem restrito. Mas o pouco que pode também tem um ônus. Então tudo tem um custo, nada tem uma moeda, ela não tem um lado só, né? Isso serve não só para o médico, estou falando muito do médico aqui porque é a tua área, mas para todos os profissionais, cada um com seu conselho, cada um com as suas normas. Os dentistas podem falar com maior liberdade, morramos de inveja, que não tem problema. O fato é que a lei, ele tem uma lei que tem o mesmo peso que a sua, porque todo mundo... Isso deve ser uma pergunta sua, que eu acredito que dos telespectadores... por que o dentista pode e o médico não pode? Eles são regulamentados por leis.
A medicina por uma lei federal e o dentista também, a odontologia. Cada um tem então as duas têm o mesmo peso. Uma não se sobrepõe à outra. Aquela é para dentista e aquela é para medicina. Então não adianta você querer reclamar por que ele pode ou não posso. Não pode. É a tua lei que regulamenta a tua profissão que vai determinar. Não tem uma se sobrepondo à outra. São, vamos dizer, universos distintos. Não se confundem. Então, enquanto a medicina não conquistar esse espaço, através de uma regulamentação que permita tudo isso, a gente vai olhar para o Instagram do coleguinha fazendo aquilo e vai falar assim, eu não posso fazer, mas nem tudo é só vantagem. Lembre que tem tudo uma responsabilidade também. E eu acho interessante, agora chegando os biomédicos, né, que é uma especialidade para a gente aqui no Brasil nova, e a área de atuação deles é nova também, né? Então, muitos biomédicos que estão recém-formados, eles não têm experiência de consultório, eles não sabem exatamente, até a relação com o paciente é muito nova, né? Então, eu fico assim, preocupada com a forma como eles estão montando os consultórios, se eles entendem dessas regras, né? O que o conselho deles permite, o que não permite, né? Mas a vigilância sanitária, ela tem a mesma regulamentação para todos os consultórios, né? É de acordo com o procedimento que você vai realizar. E as especialidades e tudo isso. Eu digo, eles chamam de atividade, né? Qual vai ser a atividade, e aí a norma tem o que regulamenta cada atividade. Então tem isso, ela não vai olhar, por exemplo, a vigilância não vai olhar. Existem dois momentos da fiscalização da vigilância, foi bom você falar isso. Um é essa do projeto. As pessoas acham que aprovou o projeto, tá tudo livre. Não é, você já passou por isso, você sabe, mas talvez quem esteja aqui nos assistindo não saiba. A aprovação do projeto não significa que está licenciado. Aprovou o projeto, significa que pode construir, tá? Não recomendo, e vejo muitos clientes executando a obra antes da aprovação. Aí eu sempre falo, olha, tá assumindo risco. Se a vigilância não concordar, você vai ter que quebrar e vai ter que refazer. É uma escolha sua. E eu boto isso documentado, porque aí entra a advogada na área. Sim, Porque, na verdade, quando eu documento essas etapas, na verdade, eu tô querendo que ele se alerte. Eu não tô querendo me proteger. Mas na hora que ele recebe um documento formal em que ele tem ciência daquilo, você para e fala assim... O buraco é mais baixo. Não é verdade? Às vezes a gente fala, mas a gente sente que a pessoa não compreendeu. E aí na hora que a gente diz, então você bota aqui que você tem ciência de tudo isso, que você está assumindo esse risco. É melhor esperar. Sim, para sua segurança. Eu tô falando isso pro seu bem, porque o que eu quero é que tudo funcione bem. Então, terminou a obra, aí sim a gente vai ter a licença de funcionamento e o alvará sanitário. E dependendo da complexidade do local, vai ter uma visita presencial próxima ou pode ser a qualquer tempo. Então, aprovou o projeto, é a primeira etapa com a vigilância sanitária. É um determinado setor da vigilância sanitária. Então, por exemplo, hoje a gente está falando do ar-condicionado. Vai entrar com um projeto novo de obra para consultório, tem um setor específico aqui no Rio de Janeiro, não é em todos os estados que tem isso, que já exige o projeto de refrigeração, de climatização ali. Então, se você não apresentar, ele está vendo as tuas atividades e já vai exigir. Você não vai conseguir avançar ali. Então, o Rio de Janeiro está com isso. Outro risco, vigilância sanitária, qual vai ser o ponto de partida do olhar dela? O olhar dela vai ser a partir dos quinais que estão cadastrados no teu CNPJ. No teu CNPJ estão os quinais que estão no teu contrato social. Então, veja bem como tá, tudo é um fio, tá tudo entrelaçado. Então, você começou a falar assim, eu vou montar minha pessoa jurídica, um dia eu vou montar minha clínica. Tá, mas você vai alugar espaço para o parceiro que vai atuar lá? Ou vai ser todos seus funcionários? Quantos funcionários? Quais são as atividades? Porque eu botei no meu contrato social que eu vou fazer uma clínica médica, só com médico. Mas eu quis botar um biomédico lá. Isso tá no teu contrato social? Tem que estar, porque ele tem um CNAE, um código de atividade econômica diferente do seu, e isso tem que estar vinculado na receita. Porque senão depois, aí você fala assim, mas eu não fiz nada disso. E aí, como é que você vai emitir nota fiscal? Então, vejam que as coisas que você despreza lá no início,
vai ter uma hora que elas vão virar um gatilho para você. Então é importante até no momento da criação do contrato social você ter uma assessoria. Por que eu estou falando? Principalmente uma assessoria de um advogado que atua em nossa área. Porque senão o contador fala assim, não, vamos fazer isso aqui. Não vamos botar que faz esse procedimento tal, porque senão vai entrar num ambiente de média complexidade, a gente não vai conseguir a licença sanitária. Aí você fala assim, aí você apresenta um projeto simplificado. Aí o projeto foi aprovado. Aí foi aprovado porque ele não está considerando os procedimentos de alta complexidade que você sabe que vai fazer, mas que não estão ali nem no teu contrato, nem no teu KNAI. Então passou. Aí o arquiteto fala assim, olha, aprovou, aí você feliz da vida. Aí você vai lá, faz a obra. Você tá bem lá, tudo feito, tudo maravilhoso, licença sanitária, tudo de acordo com aquele perfil. Chega o fiscal lá, tem outros profissionais, tem outros procedimentos sendo realizados lá, tudo inadequado. Teu KNAI não tá adequado, logo teu projeto não tá adequado, e aí é efeito dominó, sabe? Tá tudo, vai caindo, cai um, cai tudo. Então, é esse cuidado que tem que ter. Não adianta varrer para debaixo do tapete, não quero olhar isso lá na frente, eu penso. Não. Faz o teu contrato social mais amplo, né? E se você não for implementar uma determinada atividade agora, na hora de submeter o projeto, a gente vai justificar que aquele ambiente, vamos dizer, ele está sendo projetado para no futuro receber uma determinada atividade e aonde ela vai ser, mas que ela não vai ser iniciada e que aquele espaço inicialmente será utilizado tudo isso. Aí você justificou, você está mostrando o seguinte, olha, um dia eu vou fazer, não está agora plenamente projetado para isso, mas está adaptado para isso. Então lá na frente eu vou poder. Por hora eu quero a licença sanitária só para isso. Tudo é um planejamento. Por isso que eu tô falando assim, qual é a tua visão a longo prazo também? Não é só olhar a clínica que você vai abrir. A longo prazo você vai querer fazer só isso? Ou você tem planos de se especializar? A gente vê muito hoje, né? Os formatos estão falando assim, eu vou começar assim, mas depois eu quero fazer isso. Opa, então vamos pensar aqui nesse consultório. Se você vai conseguir realizar isso aqui, vamos pensar em projetar ele para no futuro você muito poder fazer isso. E aí ele tem o cantinho lá já todo ajustado para aquilo. Então ele vai se capitalizar inicialmente e depois vai concluir aquela etapa. Diferente daquela pessoa que não pretendia ter aquela atividade e, sei lá, depois de 5 anos aparece essa oportunidade. Aí você tem como adequar o contrato. Dependendo da atividade, aí a gente vai fazer um aditivo contratual, vai aditar o KNAI também, vai adequar tudo e vai. Mas antes de fazer tudo isso, a gente vai ver se o espaço comporta. Tá. Porque não adianta a gente fazer tudo isso e falar assim, mas isso aqui não vai dar para fazer. Vai poder fazer aqui. Aí a gente fala assim, não, dá para fazer isso aqui. Então vamos começar agora lá. Então vamos aditar o contrato, aí aquilo modifica na Receita Federal, modifica os KNAIs, entra no teu CNPJ, você pode fazer ali, se tem convênio, aí mesmo que você, para alguns procedimentos, precisa ter tudo mapeado ali direitinho, porque eles têm que colocar os códigos, e aí você cria esse caminho e segue. Então dá para ir resolvendo isso tudo na caminhada também. Tá, entendi. Não, achei muito interessante, muito interessante. Eu não sei se para todos vai ser tão enriquecedor quanto foi para mim, né? Eu, na verdade, não tinha a ideia de regular doctor com toda essa, esse mundo que você falou, né? Essa gama de coisas, né? Que tá tudo realmente ligado a gente que trabalha com saúde, que resolveu empreender, que montou. Eu vejo no meu dia a dia que uma coisinha tá amarrada na outra. E se você deixa uma coisa descoberta, né? É ali que vai dar o problema. Que legal. Uma hora então tudo chega. Que eu falei fez sentido pra você. Você viu total sentido. Algumas coisas que você talvez nem tivesse consciência de tinha. Que aquilo tá... vamos dizer assim, cumprido ali no teu estabelecimento, porque quem fez direitinho, você acabou nem tomando consciência, mas você vê, né? Assim, nossa. Sim, não, e eu achei muito interessante, assim, você poder contratar uma empresa que vai fazer praticamente tudo. Tudo. Você entrega e você só vai entrar ali, ó, eu quero a parede amarela, o chão disso, enfim, é como se você chegasse em casa para morar. Tá tudo resolvido. E é bem interessante que você tinha falado do arquiteto de design, que vai dar aquele toque. E eu não tô tirando o trabalho dessa pessoa, tá? Sim. Uma coisa é o arquiteto de design, da programação visual, da cor, da decoração, dos materiais. Se o cliente tem um arquiteto dele, que é a pessoa que ele identifica que vai transmitir
para o paciente os valores dele, a mensagem, o conforto, não tem problema nenhum. Ele entra pra gente como também a gente entra como colaborador dele. A minha preocupação, ela na verdade está antes dessa etapa. Que eu digo que a parte do design, me perdoem os arquitetos, mas levando aqui para um pouco, é a parte da estética. E a parte da arquitetura hospitalar é um pouco da parte do tratamento, né? Então, a gente começa e a gente entender os espaços de cada um. Então, se o cliente se identifica com um serviço, viu numa determinada clínica e quer, poxa, eu queria minha clínica feita por esse profissional, não tem problema, chama ele, vamos sentar na mesa junto e vamos colaborar com ele. Aí não é ele colaborando com a gente que vai passar para ele todos os parâmetros, que ele tem que estar atento, vai se colocar à disposição dele. Muito bom. Achei muito bom, foi muito bom para mim. Te agradeço muito pela visita, por todo esse conhecimento que você passou pra gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os seus contatos, porque eu acho que isso interessa para todos. É isso, te agradeço, muito obrigada, Patrícia, foi muito bom te conhecer. Obrigada, doutora Ana Paula, eu gostei muito também dessa oportunidade, estou à disposição. E tô animada, virei seguidora do seu canal. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Estão gostando aqui do conteúdo do podcast? Eu tô amando, para mim tá sendo super enriquecedor. Então, se vocês estão gostando, assinem o canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like, coloquem lá nos comentários o que vocês querem saber, perguntas, sugestões, vai ser muito enriquecedor e vai ser muito proveitoso pra gente.